Bem-vindos a mais uma aula de Geografia. E vocês, ainda se cuidando? Estão todos em casa? Muito bem. E realizando nossas atividades? Isso mesmo. Olha só, lembram dos últimos assuntos que demos? Certo, sobre a rua em que moramos. Muito bem. Olha só, hoje iremos dar continuidade a esse assunto com o tema pontos de referência, certo? Então, ó, vocês vão pegar o livro de vocês didático, irão abrir na página 22, certo? Aí ele tem um textinho que diz o seguinte, desculpa. O trecho é do livro A Rua do Marcelo, de Ruth Rocha. Ele diz: na minha rua tem uma porção de casas e prédios. Tem casas que servem para morar. Tem casas que servem para trabalhar. Todas as casas e prédios têm um número. O nome da rua mais o número da casa se chama endereço. O endereço é importante para as pessoas encontrarem a gente. E também para a gente receber cartas, jornais e até uma pizza de vez em quando. Se bem que nesse tempo de quarentena, vale a pena, né? Darmos o nosso endereço nesses pontos comerciais. Porque lembram que eles estão entregando em casa e a gente não tem a necessidade de sair, não é isso? Então olha como é importante o endereço, certo? A gente sabe que o endereço ele é composto pelo nome da rua, o número da casa e o nome do bairro. Tendo essas informações, é fácil de localizarmos, certo? Qualquer que seja o endereço. Então, para que serve esse endereço? Para facilitar na localização. Além do endereço, falamos também em aulas anteriores sobre o ponto de referência. Lembra que eu falei para vocês que são elementos que estão também construídos muitas vezes nas nossas ruas, mas que são, além de ser de fácil acesso, são pontos muitas vezes comerciais conhecidos por todos. Por serem grandes demais, chamam a atenção e são conhecidos. Então, muita gente às vezes conhece aquele estabelecimento, muitas vezes pode ser um elemento natural. Então, por ser grande, chama atenção e se torna conhecido. Então, achando esse ponto de referência, fica fácil de achar a nossa casa. Por isso que é importante darmos um ponto de referência próximo da nossa casa, para que fique fácil de achar o nosso endereço, certo? Vamos dar um exemplo. Quando vamos à escola, independente de onde viemos, por exemplo, quem vem do Curado 4, do Curado 1, de São Lourenço, não tem importância, certo? Mas na rua da nossa escola, ela tem na esquina um canal, lembram? Isso, e tem outras escolas próximos, como o CEMEI, o Talento. Então, se a gente usar um desses pontos de referência, a Escola Talento, a Escola CEMEI ou o canal do Curado 2, fica fácil de encontrar a nossa escola, porque são pontos de referência, são lugares grandes que chamam a atenção e são conhecidos pela maioria da população que mora ali. Então, chegando e perguntando, muita gente vai saber informar. Então, fica fácil. Observa isso aqui um pouquinho, esse vídeo que eu vou mostrar para vocês bem curtinho, mas que ele mostra a importância de um endereço. Vamos dar uma olhadinha.
Notaram que esse rapaz, ele não sabia para onde ia, ele estava meio que perdido. Ele olhava e não sabia para onde ia. Tanto é que ele ficou perdido um bom tempo nas ruas, pois é isso que acontece quando não temos o endereço de determinado local. Podemos até nos perder. Então viram como é importante o endereço? Isso, e um ponto de referência é sempre bom, não é? Então, olha só, no nosso livro, aí na página 22, vocês irão realizar as atividades do livro didático da página 22 até a página 28. Olha só, qual o título do livro? Então, você irá olhar aqui e ler o trechinho de cima, certo? O que foi que a gente já viu também? Muitas vezes não tem título, nem autor aqui, nem em cima. O título costuma vir em cima. Não tem título em cima e nem autor aqui no final do texto, mas que muitas vezes está contido na interpretação, lá em cima, na descrição do quesito, certo? Então, dá uma lidinha e a gente vai ver. Que tipos de casas há na Rua do Marcelo? Então, volta a ler o poema para saber. Aqui nós iremos comentar, de acordo com Marcelo, para que serve o endereço? Destaque a informação do texto com um lápis de qualquer cor. Então, eu falei para vocês para que serve o endereço, qual a importância do endereço. E aqui no texto também tem dizendo, então você só vai circular, certo? Além do endereço, que outras informações podemos dar às pessoas para auxiliar a chegar até a nossa casa? Além do endereço, lembra do ponto de referência que eu falei? Isso, se você der essa informação a mais, fica fácil de encontrar a sua casa. Pensa aqui, era um comentário e acabamos de fazer, não é isso? Então, olha só. Aqui também você vai procurar pontos de referência e vai marcar aqui nesse diagrama. Lembra ponto de referência?
Normalmente são pontos comerciais, como uma padaria, um supermercado, uma sorveteria, uma lojinha, ou pode acontecer de ser também elementos naturais, certo? Como um rio, como uma árvore bastante conhecida e muito grande, pode ser também, certo? Uma lagoa, dependendo do local onde você mora. O que é o que é? Olha só, isso é bacana, uma adivinha. Está sempre no meio da rua e de pernas para o ar. Dá uma pensadinha. No meio da rua, olha o nome rua, e de pernas para o ar. O que é que tem ali no meio da rua? Rua. E de pernas para o ar. E aí, acertaram? Olha, depois, trajetos de casa para a escola. Também já fizemos isso em aulas passadas, certo? Rever o trajeto, o nosso trajeto de casa para a escola. Lembrarmos do caminho que fazemos quando vamos até a escola, quando íamos, né? Que agora estamos em casa. Mas se você pensar direitinho, você vai relembrar. Então, olha só. O caminho feito até chegar a determinado lugar, isso é chamado de trajeto, certo? Então, o que é mesmo trajeto? O caminho percorrido até chegar a determinado lugar. Eu quero ir até a escola, então aquele caminho que eu vou percorrer, ele é chamado de trajeto. E aqui a gente tem um trajeto, a gente vai observar e também comentar, certo? Então isso aqui é só um comentário para você refletir. Que elementos Samuel pode observar no trajeto de casa para a escola? Então, que elementos? Pode ser padaria, pode ser uma praça, pode ser supermercado. Então, olha o trajeto dele de casa até a escola e o que ele costuma encontrar pelo caminho. Aqui, com base nas informações da página 24, responda as questões a seguir. Então, ele tem algumas questões que você vai ter que voltar à página 24 para poder responder, certo? Então, fica atento, porque ele pergunta ainda sobre o trajeto feito por Samuel. Então, você vai dar uma olhadinha aqui nesse trajeto, vai fazer uma leitura de imagem, que é aquela bem detalhada, ler nome das ruas, ler os pontos comerciais que tem aqui. Então, olha bem direitinho para poder responder isso aqui, certo? No próximo, ele pede, com a ajuda de um adulto, faça uma lista de elementos que você observa no trajeto de casa até a escola. Então, quando você sai da sua casa até a escola, o que é que você costuma encontrar na rua? Uma sorveteria, uma padaria, um supermercado, muitas casas? Então, vai fazendo a listinha. Dos elementos que você listou, quais considera mais importante e que podem servir como ponto de referência no seu trajeto? Então, disso tudo que você citou aqui em cima, o que pode servir como um ponto de referência? Qual aquele que é mais conhecido para ficar fácil de encontrar e dizer que sua casa mora próximo? Então, dá uma olhadinha e bota aí. Depois você vai desenhar o trajeto que você faz da casa até a escola. E capricha aqui, certo? Eu sei que você é capaz. Sei que tem meninos ali que são ótimos de desenho, não é? Costumam arrasar no nosso segundo ano. Vamos lá. Observe o desenho de Júlia. Nele, ela representou o trajeto de casa para a escola onde ela estuda, certo? Aqui é da Júlia, ó, a personagem. Então, você vai olhar e vai responder aqui, dessa vez sobre a Júlia. Então, olhando aqui, você responde aqui, certo? E na última, a gente vai fazer uma breve revisão de tudo que vimos. Rua. O que seria uma rua? Lembra de rua? A via onde circula pessoas e veículos. Muito bem. Então, você vai fazer o desenho, certo? Depois, ele pede para você fazer uma rua pública. É uma rua pública onde circulam pessoas. E você vai desenhando o que ele está pedindo aqui embaixo. Trajeto. Então, ó, cada quadrinho, ele pede uma coisa diferente. Então, é necessário que você leia, certo? O que ele está pedindo, ó. Ele dá as informações, faz uma breve revisão de tudo que já vimos. Rua, ponto de referência, trajeto, lembra disso tudo? Endereço. E você só vai desenhar, certo?
Então por hoje é só. Fiquem com Deus, meus baixinhos, todos em casa ainda. Muito bem, curtindo o nosso aconchego, né? Isso de nossas casas, de nossos lares. Fiquem com Deus e até a próxima.